Só relembrando, na aula passada, a gente começou a fazer a descrição, no finalzinho da aula, a descrição do histórico da microbiologia. O que eu vim trazendo para vocês quais são, né, quem são os representantes dentro de todo um sistema de classificação que se enquadram no grupo de estudos da microbiologia. E a gente viu que nós temos os vírus, as bactérias, árqueas, fungos e protozoários, né? Vamos identificar as características, vamos relembrar as características gerais desses grupos logo. E viemos mostrando algumas características que são usadas para separar cada um dos representantes. O que separa uma bactéria de um fungo? O que separa uma bactéria de um protozoário? O que separa todos eles de um vírus, né? E eu falei que os critérios usados para a separação dos grupos são os critérios celulares. Se não tem célula, é vírus. Se tem célula, aí vai se enquadrar nos outros grupos. Se a célula é procariota, é bactéria ou árquea. Se a célula é eucariota, é protozoário ou é fungo. Pensando só nos micro-organismos. Não vou falar aqui nem de planta, nem de animal, tá? E vimos também que um outro fator importante para a classificação é o metabolismo. E aí o metabolismo ele pode ser autotrófico ou heterotrófico. O autotrófico pode ser fotossintetizante ou quimiosintetizante. E o heterotrófico pode ser respirador aeróbico, respirador anaeróbico ou fermentativo. Tá? À medida que nós formos analisando cada um dos grupos, nós vamos encaixando essas características nesses grupos. Só que o estudo desses grupos só foi possível quando nós começamos a entender que existem determinadas unidades biológicas menores do que nós conseguimos enxergar. A descoberta dos micro-organismos abriu caminho para o desenvolvimento da microbiologia. E a descoberta dos micro-organismos só foi possível quando? Quando os cientistas desvendaram aparelhos que possibilitam aumento de tamanho dos objetos. E aí eu criei o histórico para vocês com Salvino Armati, que foi o primeiro a desenvolver um aparelho de aumento, que foram óculos, né? Então ele desenvolveu lentes que possibilitavam aumentar um pouco o tamanho dos objetos, melhorando a capacidade de leitura. Falamos de Leeuwenhoek. Leeuwenhoek, já no século XVII, foi o primeiro a visualizar em um microscópio muito primitivo micro-organismos, né? Em água suja, ele conseguiu identificar micro-organismos, mas sem muitos detalhes. Falamos de Robert Hooke, que merece uma atenção especial, por quê? Porque ele é o cara que recebe o mérito por ter descoberto a célula. Porém, o que ele descobriu, na verdade, não foi uma célula verdadeira. Eu falei para vocês que nesse aparelho aqui, ó, um microscópio bem primitivo, ele analisou cortiça, e ao analisar a cortiça, ele identificava pequenas cavidades na cortiça. E aí ele identificou que o tecido da cortiça era formado por uma junção de cavidades. A essas cavidades ele deu o nome de pequenas cavidades. Célula. Célula significa pequena cavidade, né? Mais à frente, o avanço da microscopia permitiu que identificássemos que o que Robert Hooke tinha visto era o esqueleto deixado pelas células vegetais que morreram. Ali não tinha mais célula, porque cortiça é material vegetal morto. Por uma questão de tradição, manteve-se o nome e adicionou-se a ideia de que célula mesmo, quando você analisa um tecido vegetal, é o que está ocupando o espaço interno dessa cavidade. Então, o que ocupa esse espaço interno dessa cavidade
é que é verdadeiramente a célula, né? A descoberta de Hooke e, posteriormente, o avanço dos estudos da microscopia permitiu a introdução da chamada teoria celular. A teoria celular diz que todos os seres vivos são formados por células. E a teoria celular, ela teve o seu pontapé inicial com a descoberta do termo célula. E aí depois, com o desenvolvimento da microscopia, os cientistas começaram a estudar os mais diversos tipos de tecidos de animais e de vegetais e foram percebendo que todos eles, independentemente se é animal ou vegetal, quando olhado em microscopia, tem uma unidade pequenininha formadora, a célula propriamente dita. Estabeleceu-se então a teoria celular, que todos os seres vivos são formados por células. A célula é a unidade formadora e de funcionamento dos seres vivos. Então os seres vivos funcionam porque as suas células funcionam. Tudo que nós fazemos é para manter as nossas células vivas, né? E a célula, ela tem uma capacidade proliferativa. Então, a célula é a unidade reprodutora, porque ela se divide, de funcionamento, porque ela realiza funções biológicas para se manter vivo e, consequentemente, manter o corpo vivo. Por quê? Porque todo mundo é formado por célula. A exceção se faz aos vírus, que não possuem células, e a gente fala com detalhes deles depois. No avanço do histórico, após Robert Hooke, um dos grandes entusiastas da microbiologia, que trouxe grandes ganhos para a microbiologia, foi esse cientista aí, Louis Pasteur, e foi aqui que a gente parou na aula passada. Louis Pasteur, ele foi um cientista que ele teve como mérito encerrar uma discussão que existia no século XVII, no século XVIII, no século XIX, que era de onde vêm os seres vivos. Haviam dois grupos de cientistas que trabalhavam a origem da vida, a origem dos seres vivos de duas formas diferentes. Um grupo de cientistas sugeria que os seres vivos eles teriam uma geração espontânea. Como assim? Eles sugeririam que a origem de todos os seres vivos seria a partir de transformações naturais da matéria bruta. Matéria bruta, submetida aos princípios ativos do meio, sofreriam modificações e essas modificações fariam com que um pedaço de pau se transformasse num inseto, com que um lodo, uma pedra se transformasse numa tartaruga. Então existiam determinadas ideias, determinados princípios que mostravam receitas, inclusive, para a origem de seres vivos a partir da matéria bruta. Óbvio, nós sabemos que isso é um absurdo hoje, mas na época, 1600, 1700, não se tinha um conhecimento científico muito grande, muitos acreditavam no que nós chamamos de abiogênese ou geração espontânea. O que é a abiogênese, pessoal? É um princípio que sugere que os seres vivos surgiram a partir de uma matéria bruta inanimada. Essa matéria bruta, seria submetida ao que nós chamamos de um princípio ativo ou força vital e evoluiriam para a humanidade viva. Só que grande parte dos cientistas, por meio de observação e conhecimento científico, eram contra a abiogênese e sugerem e conseguiram provar isso, que os seres vivos eles não surgem da matéria bruta, eles surgem por processos reprodutivos. Todos os seres que dizem que os seres vivos surgem por processos reprodutivos são adeptos do que nós chamamos de biogênese. Biogênese, a vida se origina a partir de outra pré-existente por processos reprodutivos. Eis que nós tivemos inúmeros cientistas que defenderam a geração espontânea e inúmeros cientistas que defenderam a biogênese. O marco de queda da geração espontânea foi com esse camarada aí chamado Louis Pasteur.
Louis Pasteur, ele foi um cientista que conseguiu colocar, por fim, a discussão de que o ser vivo surgiria por geração espontânea ou o ser vivo surgiria por processos reprodutivos. Então ele mostrou que não haveria geração espontânea. Só que antes dele, inúmeros cientistas entraram na luta da biogênese e da abiogênese. E tem alguns que merecem destaque. Por exemplo, existe uma receita para surgimento de larvas. Qual era a receita para surgimento de larvas? Se você pega um frasco e coloca nesse frasco um pedaço de carne e deixa esse frasco em contato com o ar, depois de alguns dias, larvas brotariam da carne. Essa era uma receita dos adeptos à abiogênese. Então, os adeptos à abiogênese diziam que carne em contato com ar era receita para a geração de larvas. Nós sabemos que carne em contato com ar é um ambiente favorável para mosca pousar, deixar os seus ovos, dos ovos eclodirem as larvas, que depois vão se transformar em moscas. E aí, um cientista chamado Francesco Redi resolveu fazer um experimento para comprovar isso que a gente acabou de descrever, que as larvas não brotam da carne, e sim, as larvas eclodem de ovos de moscas que pousaram na carne. Então, o que Francesco Redi fez? Repetiu o experimento que sugerisse ser o experimento que permitiria a geração espontânea das larvas. Só que ele pegou o frasco e, ao invés de deixar o frasco totalmente aberto, ele manteve um frasco totalmente fechado. E aí, quando ele mantinha o frasco totalmente fechado, qual era o resultado? As moscas não entravam em contato com a carne. E aí, quando as moscas não entravam em contato com a carne, qual era o resultado? Não surgiam larvas. E aí, Francesco Redi falava, tá vendo? As larvas não surgem quando a mosca não entra em contato com a carne. Só que aí os adeptos da abiogênese diziam o seguinte: Francesco Redi, você tampa, a carne não entra em contato com o ar. E quando não entra em contato com o ar, não existe o princípio ativo para geração espontânea, porque o princípio ativo para geração espontânea é o contato com o ar. Francesco Redi falou assim: ah, é? Tem que estar em contato com o ar? Beleza, então vou fazer o experimento de novo. Ele pegou o recipiente, manteve o recipiente fechado, só que agora não com tampa. Ele manteve o recipiente fechado com uma tela. Gaze que a gente usa para fazer machucado. Ele tampou o recipiente com gaze. O que o gaze é? Poroso. O gaze permitiu o ar entrar, mas o gaze não permitia as moscas entrarem. Resultado, a carne estava em contato com o ar, mas não gerava larvas. Por quê? Porque as moscas não entravam em contato com o ar. Então, o que Redi provou com esse experimento? Redi provou com esse experimento de que não havia geração espontânea, e sim, condição para reprodução. E nesse momento, Redi conseguiu colocar fim à discussão de que seres macroscópicos, de que os seres vivos surgem por geração espontânea. Ó, o experimento de Redi pôs fim à discussão de que seres macroscópicos surgem por geração espontânea. Um experimento simples. Só que depois que Redi executou esse experimento, o que aconteceu? Surgiu um camarada chamado John Needham. John Needham, um cientista inglês, sugeriu que ele tinha uma receita para a obtenção de micro-organismos por geração espontânea. O que John Needham fazia? John Needham pegava o que ele chama de caldo nutritivo, e caldo nutritivo é o quê? Caldo nutritivo é um líquido repleto de matéria orgânica. Por exemplo, pega comida, bota em um ambiente aquoso, deixa aquilo ali um tempo, né, gerando, né, até formar aquele sopão que ele chamava de caldo nutritivo.
Então a receita de John Needham é: pega um caldo nutritivo, deixa o caldo nutritivo em contato com o ar. Depois de um tempo, aparecem micro-organismos. E aí, para ele provar que os micro-organismos eles vinham do ar, ele fervia o caldo nutritivo para dizer que possíveis micro-organismos que já estivessem ali seriam eliminados, deixava o caldo nutritivo em contato com o ar para que depois de um tempo os micro-organismos aparecessem. E aí, nesse momento, a abiogênese ganha força. Por quê? Porque a abiogênese passa a dizer que os micro-organismos surgem por geração espontânea. Um cientista chamado Lázaro Spallanzani, que contestava o experimento de Redd, resolveu simular o mesmo experimento, só que fazendo o quê? Tampando o frasco. Então ele pegou, ferveu, tampou o frasco, manteve o frasco tampado e o resultado foi ausência de micro-organismos. E no momento em que os micro-organismos não apareciam, o que Spallanzani dizia? Olha, os seres vivos, eles não surgem do caldo nutritivo. Os seres vivos, eles estão no ar e contaminam o caldo nutritivo. Porque quando ele tirava essa rolha, o caldo nutritivo se mostrava contaminado, né? Só que Spallanzani, ele foi contestado por John Needham e pelos adeptos da abiogênese, porque, segundo Spallanzani, a manutenção do ambiente fechado, segundo Needham, perdão, o experimento que Spallanzani fez, mantendo o ambiente fechado e fervendo o caldo nutritivo por muito tempo, fazia com que o princípio ativo responsável pela origem dos micro-organismos não aparecesse. E aí o experimento que esse cara fez, esse experimento aqui de baixo, que era um experimento bacana, ele não foi aceito pelos adeptos da abiogênese. Que é quando entra em ação o tal do Louis Pasteur. O Louis Pasteur, ele foi o cara que colocou fim de vez a discussão da abiogênese. O que o Louis Pasteur fez? Ele pegou o caldo nutritivo, inseriu esse caldo nutritivo num balão volumétrico com um bico comprido, aqueceu esse bico e recurvou esse bico. Não tampou, manteve o bico aceso. Pegou o caldo nutritivo, que já estaria contaminado, e ferveu por um determinado tempo, mas não por muito tempo. Porque uma crítica do outro cientista é que ele fervia o caldo nutritivo por muito tempo. Ferveu por um período que fosse o suficiente para matar os micro-organismos. Mas o mais importante, ferveu ele com a abertura em contato, consequentemente, com o ar. Então, o frasco estava aberto e dava para provar que o frasco estava aberto, porque enquanto fervia, vapor de água por aqui saía. Pegou esse caldo, deixou ele descansar, aberto, e depois de bastante tempo descansando, aberto, não tinha contaminação. E por que não tinha contaminação? Porque a forma que ele recurvou o bico impedia que micro-organismos que estão presentes no ar passassem por essas curvaturas e contaminassem o caldo nutritivo. Então, enquanto esse caldo nutritivo permaneceu aqui dentro, com esse bico recurvado, ele permaneceu esterilizado. O que Pasteur fez? Quebrou o bico, e quando quebrou o bico, fez com que o caldo nutritivo passasse a entrar em contato direto com o ar. O contato desse caldo nutritivo direto com o ar fez com que, óbvio, micro-organismos adentrassem a este caldo e contaminassem o caldo nutritivo. Então, o que Pasteur propôs? Propôs que, a esterilização eliminava os micro-organismos. E a presença do bico recurvado impedia que os micro-organismos alcançassem o caldo. Isso ficou provado que quando ele quebrou o bico, os micro-organismos não tinham mais barreira, então eles alcançavam o caldo e contaminavam o caldo.
Então, esse experimento é um experimento relativamente simples e um experimento muito bem pensado, conseguiu provar que não há geração espontânea de micro-organismos, abrindo assim caminho para que os micro-organismos pudessem ser estudados como unidades biológicas vivas, capazes de se reproduzir, como seres vivos capazes de reproduzir. E aos poucos fomos adquirindo cada vez mais informações a respeito dele, porque junto com o desenvolvimento do trabalho desenvolvido por Pasteur, também veio o desenvolvimento da microscopia. Então, grande marco estudo da microbiologia, o experimento de Pasteur. A ausência de micro-organismos no frasco, mantido intacto e a presença no frasco quebrado, mostram que o ar contém micro-organismos e que esses se desenvolvem ao entrarem em contato com o líquido nutritivo e estéril do balão. Então, experimento de Pasteur pôs fim de vez a tal da abiogênese. A abiogênese deixa de existir. Passamos a falar que todos os seres vivos, eles surgem por processos reprodutivos e daí para frente avançamos nas pesquisas da microbiologia. Outro cientista importante para a microbiologia foi um cientista chamado Robert Koch. Robert Koch ele teve uma importância muito grande, por quê? Porque ele desenvolveu o chamado postulado de Koch, os postulados de Koch, são 4 postulados, que são postulados que determinam que doenças são causadas por germes, doenças são causadas por micro-organismos. Koch ele conseguiu comprovar que inúmeras doenças que acometem os seres humanos seriam causados por micro-organismos dos mais diversos e que esses micro-organismos, eles seriam capturados, eles seriam adquiridos por alguma via de contaminação. Seja uma via aérea, seja uma via física, ingestão por água, ou por algum outro tipo de via que possibilitasse um micro-organismo parasita invadir o nosso corpo e gerar um conjunto de sintomas que se manifestariam em forma de uma doença. Então, Robert Koch, teoria das doenças causadas por germes. Ele desenvolveu um conjunto de 4 critérios estabelecidos para demonstrar que um micro-organismo específico é a causa de uma determinada doença. Esses postulados são ferramentas importantes na investigação de doenças infecciosas e ajudam a estabelecer uma relação causal entre um micro-organismo e uma doença. Porque antigamente, as doenças elas se estabeleciam, não se sabia os agentes causadores, os fatores que levavam às doenças. E muitas vezes se morria exatamente por não saber o que gerou aquele problema. Então, com a ideia de que inúmeras doenças são ocasionadas por germes, por micro-organismos, abrimos caminho para quê? Abrimos caminho para pesquisarmos controle biológico de micro-organismos, controle químico de micro-organismos e, consequentemente, medicamentos para nos curarmos de doenças causadas por vírus, por bactérias, por fungos e por protozoários. O postulado de Koch diz o seguinte: o postulado de Koch diz que 1. O organismo patogênico suspeito deve estar presente em todos os casos da doença e ausentes em indivíduos sadios. Então, se eu estou suspeitando que uma determinada doença é causada por um micro-organismo, primeira coisa que eu tenho que pesquisar: o organismo patogênico suspeito, causador daquela doença, ele deve estar presente em todos os casos da doença e deve estar ausente em indivíduos sadios. Além disso, o organismo suspeito deve ser isolado da lesão do indivíduo infectado ou do tecido do indivíduo infectado e deve ser cultivado em uma cultura pura. Então, eu tenho que pegar aquele indivíduo
que tem aquele organismo suspeito e conseguir isolar aquele organismo e cultivar ele em um ambiente nutritivo. Terceiro, a cultura pura do organismo suspeito deve ser capaz de gerar a doença com sintomas característicos quando inoculada em indivíduos sadios. Então, vou pegar aquele micro-organismo que eu cultivei no laboratório, vou inocular ele dentro de uma cobaia. Aqui a cobaia está sendo representada por um rato. Então, ele tem que ser capaz de trazer nessa cobaia os sintomas que são similares ao indivíduo doente, que eu suspeitei ser doente por causa de um micro-organismo. 4. O organismo deve ser isolado em cultura pura e caracterizado como o mesmo encontrado originalmente. Então, peguei aquele que eu cultivei, coloquei na cobaia, veio o sintoma, tirei de novo, cultivei, comparei com o original. Eles são iguais? Então ele é um micro-organismo causador de uma doença. E daquela doença que a gente vai definir. Então, sempre quando quer se provar que uma determinada doença é ocasionada por um micro-organismo, aplica-se o postulado de Koch. E o postulado de Koch é um princípio importantíssimo para a microbiologia. Esse cara aqui, Robert Koch, ele foi extremamente importante para a microbiologia, para a medicina. Ele foi o responsável por descobrir, por exemplo, o bacilo de Koch. O bacilo de Koch é a bactéria causadora da tuberculose. Uma das doenças que mais mataram e que até hoje matam muito no mundo. Ele foi responsável por descobrir o vibrião colérico, que é uma bactéria causadora de uma doença chamada cólera. Então ele teve inúmeras participações em descobertas de inúmeros micro-organismos. Ele teve participação no estudo de agente causador de malária, de descoberta de agente causador de hanseníase, que é uma bactéria, peste bovina, peste bubônica, doença do sono. Então é um cara que é uma sumidade para a descoberta de organismos causadores de doenças. E aí, nós temos inúmeros outros fatos importantes que merecem destaque dentro da microbiologia. Essa tabelinha aqui mostra, por exemplo, em 1796, a microbiologia ela passa a ter um fato marcante, que foi o desenvolvimento de uma vacina que combateu uma das doenças que mais matou e uma das doenças mais graves que já existiu, a varíola. Em 1847, esse cientista aqui, Samuel Waits, estabeleceu uma causa da chamada febre puerperal, que seria uma febre que as mulheres pós-gestantes apresentavam, né, após serem submetidas a partos normais. E essa causa seria o quê? Seria contaminação. Muitas vezes o médico que ia fazer o parto era o mesmo médico que fazia a autópsia. Então, olha só o que acontecia. O médico ia lá fazer uma autópsia, pegava o morto com a mão, o cadáver, em decomposição, cheio de bactéria, mexia naquilo ali, aí daqui a pouco ele ia ali fazer o parto de uma mulher. Aquela mão suja tocava a mulher. Então, a mulher ela era contaminada com bactérias dos mortos. A criança era contaminada com bactérias dos mortos. Então, a mulher e a criança comumente desenvolviam a chamada febre puerperal. E morriam por causa disso. Então, mortalidade altíssima. E aí, o que se descobriu? Se você lava a mão após tocar no ambiente que é suspeito de contaminação, você diminui em mais de 95% de chances de transmitir algum tipo de micro-organismo. Então, introduziu-se o quê? Lavar as mãos para eliminação de micro-organismos, né? Extremamente importante para a microbiologia. A gente, quando entrar no laboratório, qualquer tipo de atividade que a gente for fazer, um dos procedimentos mais importantes é o quê? Asepsia nas mãos. 1865, Lister introduz técnicas antissépticas, além de lavar as mãos, outras técnicas que visam esterilização. 1876, Koch prova que micro-organismos causam doenças, colocando o postulado. 81, Koch consegue cultivar micro-organismos em meio de cultura, que a gente vai fazer em laboratório. 1892, Ivanovski
descobre a existência dos vírus. 1929, a grande revolução da medicina. Alexander Fleming descobre a penicilina, o primeiro antibiótico que salvou muitas vidas, principalmente no período pós-guerra. 1983, um dos grandes impactos que nós tivemos para a nossa sociedade, a descoberta do AIDS, do vírus HIV, causador da AIDS. 1995, nós tivemos a descoberta, o anúncio do sequenciamento do genoma da bactéria Haemophilus influenza, uma bactéria causadora de infecções. Agora, o marcante, nós entramos na era da genômica. E aí para frente nós tivemos N outras situações. A mais recente foi quem? Covid. E antes da Covid tiveram outros casos, outros fatos históricos. Então a microbiologia, ela vive a história. Olha casos importantes na história da humanidade. Nós tivemos, por exemplo, a peste bubônica ou peste negra como uma das principais epidemias causadas por micro-organismos. Matou mais de 25 milhões de pessoas na Europa. Olha aqui, 1/3 da população europeia morreu por causa da peste bubônica. Peste bubônica ou peste negra. Uma doença causada por quê? Por bactéria. A bactéria, ela vive no rato, o rato urina, você se contamina com a bactéria e desenvolve uma doença com altíssima taxa de mortalidade. Peste bubônica ou peste negra. Outro na história, essa aqui é a tal da varíola. A varíola foi outra que matou demais. A varíola é ocasionada por um vírus, ortopoxvírus. Ortopoxvírus variolae é o nome dele. O vírus, ele tem uma altíssima taxa de contaminação. O risco de contaminação, quando você entra em contato com pessoas que têm varíola, é acima de 80%. E a taxa de mortalidade é altíssima também, de 70% a 80%. Então é uma doença que pegou, vai morrer. A chance de morrer é muito alta. Então matou muito. Entre 1896 e 1980, galera, 1980, foi ontem, as pessoas morriam muito por causa da varíola. 300 milhões de pessoas morreram por causa da varíola. E aí, em 80, conseguiu se desenvolver uma vacina com uma campanha de vacinação muito eficaz. E aí, essa campanha conseguiu erradicar a doença. Hoje é uma doença erradicada, mas é uma doença gravíssima, extremamente impactante, extremamente sequelante e de alta taxa de mortalidade. Hoje em dia não tem mais. A tuberculose que eu falei, ó. A tuberculose, ela promoveu um surto que durou aí cerca ou mais de 100 anos. Entre os anos de 1850 e 1950, a taxa de transmissão e de mortalidade por tuberculose era altíssima. Se vocês estudarem literatura, vocês já devem ter estudado literatura em algum momento, é muito comum na literatura nós observarmos relatos históricos de poetas, escritores que morriam de tuberculose. Era a principal causa de morte entre 1800 e 1950. Uma doença causada por bactéria. Olha aqui, acredita-se que mais de 1 bilhão de pessoas morreram por causa da tuberculose. É uma doença difícil de ser tratada, fácil de ser adquirida. O que causa é uma bactéria. E aí, a presença do antibiótico penicilina permitiu que nós pudéssemos ter um tratamento muito mais efetivo da tuberculose, fazendo com que nós pudéssemos ter um controle muito maior. O que eu quero que você entenda, pessoal? Eu não estou falando isso aqui simplesmente para contar história. Eu quero que vocês juntem informações e vão entendendo que existiram eventos que levaram à construção de epidemias e a ciência, a microbiologia, ela conseguiu reversões para a ocorrência desses eventos. Um outro caso marcante, a grande fome na Irlanda. Na Irlanda, a principal fonte alimentar
lá no século XIX, era carboidrato proveniente de batata. E aí houve uma época na Irlanda que as batatas elas foram infestadas por um fungo. E esse fungo, quando ele contaminava a batata, ele fazia com que a produtividade diminuísse muito e a batata estragasse. Aqui a gente tem a imagem da batata afetada pelo fungo, o Phytophthora infestans, e aqui o pé de batata que ele queima todo. Resultado, as pessoas nessa época que dependiam dessa fonte de alimento, elas não tinham mais a fonte principal de alimento. Resultado, cerca de 1,24 milhões de pessoas morrendo ou emigrando, 1,2 milhões, por falta de alimento, que foi desencadeado por um fungo, micro-organismo. E aí a microbiologia precisa de entrar para dar um jeito para resolver. Então eu estou mostrando para vocês que o histórico da microbiologia, ele vem de muito tempo. Atualmente, a microbiologia, ela traz uma perspectiva muito significativa. Hoje nós não pensamos exclusivamente em doenças. Nós pensamos em doenças, nós temos a importância medicinal, mas a importância ela vai muito além da medicinal. Hoje, o que a gente tem de importância da microbiologia? Além do controle de tratamento de doenças, que isso nunca vai parar, nós temos a possibilidade do desenvolvimento rápido e acelerado de vacinas. A gente teve uma crítica muito grande quando surgiram as vacinas da Covid, que foram vacinas muito rápidas, pouco testadas. Não foram vacinas muito rápidas e pouco testadas. Foram vacinas muito rápidas e muito testadas. A diferença é que a tecnologia hoje permite que nós possamos produzir vacinas de uma forma muito mais marcante. Por quê? Porque a microbiologia permitiu o conhecimento a fundo do funcionamento dos micro-organismos. Então nós temos vacinas, medicamentos que são o tempo todo reinventados e melhorados por ação da microbiologia. Nós temos uma importância ambiental. Hoje nós temos controles ambientais que são feitos por meio de monitoramento de micro-organismos. Micro-organismos que afetam o nosso planeta de formas positivas e de formas negativas. Então a gente tem, por exemplo, estações de tratamento de água e esgoto, pessoal, usam um tratamento feito à base de quê? À base de micro-organismos. Nós temos micro-organismos que são identificados como bioindicadores de poluição. Quer ver um exemplo bem prático? Praia de Camburi, por exemplo. Todo mundo conhece a Praia de Camburi, se não foi lá, conhece, pelo menos já ouviu falar. A Praia de Camburi ela é muito famosa por poluição. Hoje em dia não tão poluída como era antigamente. E hoje em dia nós temos um monitoramento da água que ele é feito semanalmente pelas prefeituras, colocando placas próprio ou impróprio para banho. Esse monitoramento envolve o quê? A concentração de micro-organismos por volume de água coletada. Ali na água vai ter um volume de micro-organismo que é aceitável. Passou do volume aceitável, o que significa? Risco de contaminação. Então, está no volume aceitável de micro-organismo, pode tomar banho. Passou de contaminação. E normalmente é o quê? Coliformes fecais. Coliformes fecais é o quê? Bactéria. Então é a análise ambiental favorecendo a exploração econômica de uma determinada área. Importância agrícola. Os micro-organismos eles são extremamente importantes para o processo de reciclagem. Eu já falei disso aqui. A decomposição da matéria orgânica para nutrir o solo é feito por bactérias ou fungos. O nitrogênio, ele é um nutriente essencial para as plantas se desenvolverem. Onde que tem oferta de nitrogênio ambiental? No ar, N2. O que mais tem no ar, na atmosfera, é nitrogênio. Vocês devem saber disso. Como que as plantas conseguem nitrogênio? Do ar? Não. Nenhum animal, nenhuma planta consegue aproveitar nitrogênio do ar. A planta, para aproveitar nitrogênio, ela tem que pegar nitrogênio de onde? Do solo. Então, o nitrogênio do ar ele tem que ser transformado em sal nitrogenado e ir para o solo.
Quem que transforma o nitrogênio em sal nitrogenado? Bactéria. É bactéria que faz isso. Então o solo, ele precisa ter bactéria capaz de transformar nitrogênio atmosférico em sal nitrogenado. Porque a planta aproveita o nitrogênio, utiliza o nitrogênio para formar matéria orgânica. Sem nitrogênio, pessoal, não tem proteína, não tem DNA, não tem RNA. Esses 3 compostos que eu falei, obrigatoriamente tem que ter nitrogênio. Então, tem que ter micro-organismo para fornecer nitrogênio para o solo, para a planta aproveitar. A planta usa o nitrogênio para construir o tecido dela e os outros seres, os consumidores, consomem esses tecidos e aproveitam o nitrogênio que eles precisam. Importância agrícola. Nós temos importância industrial. Alguém quer perguntar? Não? Importância industrial eu já fui citando para vocês à medida que eu fui falando da fermentação, né? Então eu já citei produção de queijo, produção de bebida alcoólica, produção de vinagre, entre outros. Nós temos hoje em dia a biotecnologia ou engenharia genética que consegue produzir insulina humana. Olha aqui, insulina humana usando bactérias. Insulina é usada para tratar diabético, pessoal. Diabético insulino dependente é a pessoa que não produz insulina. Então ela tem que receber insulina, porque a insulina é o hormônio que regula a absorção, o aproveitamento de glicose. Se você não tem insulina, você não aproveita a glicose. Pessoas que são diabéticas insulino dependentes não produzem insulina. Se não produz insulina, não aproveita a glicose, vai morrer. Então o que ela precisa fazer é receber a insulina. Antigamente, a insulina que era fornecida para os diabéticos era a insulina do porco. Coletava a insulina do porco e dava para o diabético. Porque eu não posso pegar a insulina de uma pessoa e doar para outra. Ah, João é diabético, eu vou tirar a insulina minha e vou dar para João? Resolvo o problema dele e arrumo um problema para mim, né? Não posso. Então o humano ele não pode ser doador de insulina. Aí o que fazia antigamente? Pegava a insulina do porco. Mas a insulina do porco, ela não é exatamente igual à nossa. Muitas pessoas rejeitavam a insulina do porco. E aí, se o cara é diabético, ele não consegue usar a insulina do porco, o que vai acontecer? Vai morrer. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente oferece insulina humana. Mas insulina humana não é vindo de humano, é vindo de bactéria. Ué, bactéria produz insulina humana? A engenharia genética modifica geneticamente a bactéria, ela passa a produzir insulina humana. A gente isola essa insulina, empacota e comercializa. É uma importância na saúde, industrial e que vai resolver a vida de muita gente. Então nós temos N importâncias econômicas, N importâncias industriais. Nós usamos a análise microbiana para controle de qualidade. Você vai comprar um determinado alimento, esse alimento normalmente para ser liberado para consumo tem que passar por um controle de qualidade que é analisar o quê? A presença ou não de micro-organismos contaminantes. Ah, esse micro-organismo aqui, quando foi feito um controle de qualidade, percebeu que a taxa de bactéria está alta, não pode vender. Então, mais uma vez, a microbiologia trazendo para a gente uma segurança alimentar, evitando que nós tenhamos intoxicações alimentares que podem ser graves e, inclusive, levar à morte. Falei do botulismo. O botulismo é uma infecção ocasionada por bactéria que está contaminando o alimento. Se a gente não passa por um controle de qualidade, evitando os alimentos contaminados pela toxina botulínica, corre-se o risco de desenvolvimento de uma doença que leva à morte. Então, é outra aplicabilidade. No geral, o que eu quero que você entenda? No geral, eu quero que você entenda que as bactérias, os micro-organismos, os fungos, os protozoários, os vírus, eles possuem uma gama gigantesca de aplicabilidade. E à medida que nós formos avançando com as nossas aulas, e principalmente com a parte prática, a gente vai puxando mais uma vez essas aplicações. Pensar em micro-organismo é pensar em coisa boa ou coisa ruim? São malvados ou são bonzinhos? Depende. Existem malvados, existem bonzinhos. Existem aqueles que não cheiram, não fedem, existem aqueles que são extremamente úteis pra gente.
Existem os que trazem ganho econômico, existem os que trazem o ganho ambiental. A verdade verdadeira é o seguinte, pessoal, são muito mais importantes do que problemáticos. Sem micro-organismos não tem vida. Bem-vindo à microbiologia. A microbiologia é quem faz isso. A microbiologia é quem explora das mais diversas formas as oportunidades que os micro-organismos trazem para a gente. Ok? E com isso a gente fecha essa parte básica de introdução ao conhecimento da microbiologia. Tudo bem? Pergunta? Não? Então fica sempre ao final de todos os nossos slides essa dica. Faça sempre o melhor que puder, seja o melhor que puder, o resultado sempre virá na mesma proporção do seu esforço. Ouça isso, principalmente vocês, que eu tenho certeza que vocês estão fazendo um esforço danado para estar vindo à noite, depois de um dia de trabalho, assistindo aula. Pense sempre nisso, o resultado sempre virá na mesma proporção do nosso esforço. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer por você. Tá bom? Galera, por hoje é isso. Próxima aula a gente faz uma revisão geral de vírus e bactérias. Tudo bem? Essas aulas vão para os slides. Eu vou passar uns exercícios para vocês estarem resolvendo também. Ainda essa semana eu coloco no Moodle para vocês. Ok? Beijos. Muito obrigado. Boa noite e até a próxima. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, professor.